Entendam por que erros do treinador Dorival Júnior podem ter sido os principais motivos para o Corinthians não ter conseguido abrir vantagem no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. E ainda falando sobre o Dorival, ele tentou justificar o empate, colocando méritos ao adversário e também fez questão de dizer que nem tudo está perdido e o zagueiro André Ramalho pediu para que não se faça drama pelo fato do Memphis ter demonstrado irritação ao ser substituído aos 40 minutos do segundo tempo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esse assunto, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior, que após o empate do Timão contra o Vasco dentro de casa, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, o Dorival tratou como nem tudo está perdido. O Corinthians não conseguiu abrir vantagem no primeiro jogo de ida da grande final da Copa do Brasil, que aconteceu na nossa casa, mais de 47 mil pessoas apoiando o Timão nesse jogo de ida, mas a estratégia não funcionou. O Corinthians não conseguiu sair do 0-0 contra a equipe do Vasco e infelizmente não conseguimos ter uma vantagem para o jogo da volta. Absolutamente que tudo ainda segue em aberto. O próximo jogo, a decisão final, será domingo no Rio de Janeiro. E claro que o Corinthians terá que mudar a postura, fazer as coisas de forma diferente para conquistarmos o título da Copa do Brasil. Após o jogo, na entrevista coletiva, tentando explicar o empate, o Dorival Júnior fez questão de tratar que nem tudo está perdido. Vamos para as palavras dele. O Vasco foi bem, não tenho dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito o jogo hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto. Não conseguimos encontrar espaços na nossa criação. Jogo diferente da maioria dos jogos que fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas tenho que reconhecer que sim, não tivemos condições de sairmos daquilo que foi preparado pelo Vasco. Foi o primeiro tempo de uma decisão. Nem tudo está perdido. Vamos ter calma e equilíbrio. Ainda teremos 90 minutos lá no Maracanã. Então, palavras do Dorival Júnior, colocando méritos totais às escolhas feitas pelo treinador Fernando Diniz e a estratégia do Vasco ele colocando como deu certo. A do Timão infelizmente não deu e o Dorival trata como nem tudo está perdido, já que a decisão ainda continua em aberto e a decisão final será domingo fora de casa. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: absolutamente que nem tudo está perdido. Foi o primeiro jogo, é uma decisão que terá uma totalidade de 180 minutos, só que os primeiros 90 minutos foram na nossa casa. E absolutamente que em um jogo de duas partes, com o segundo jogo na casa do adversário, é extremamente essencial você vencer, você construir uma vantagem. Claro, finais são diferentes. Em 2022, o primeiro jogo também foi em casa, o primeiro jogo da final, quando chegamos também à decisão da competição. Empatamos também pelo mesmo placar de 0-0. O segundo jogo foi empate por 1-1, decisão nos pênaltis. Infelizmente não conseguimos vencer. Então, detalhes fazem diferença. Aí que está a questão. Por exemplo, se em 2022 o árbitro tivesse dado o pênalti, claro, a mão do Léo Pereira, e nós tivéssemos vencido na arena, com um empate no Rio de Janeiro, teríamos sido campeões. Mas também, se de repente tivéssemos vencido em casa, a situação no Rio de Janeiro poderia ser diferente, não dá para prever. Então, quando o Dorival fala que nem tudo está perdido, realmente nem tudo está perdido. Só que você não construir uma vantagem no seu primeiro jogo, na sua casa, liga um alerta. E o Dorival, ao invés de tentar explicar os problemas do Corinthians para tentar corrigir, ele coloca os méritos do Vasco, concordo. Sinceramente, essas palavras do Dorival, para resumir tudo,
é como se ele tivesse dito que o Fernando Diniz colocou ele no bolso. Essa que é a realidade. Fernando Diniz deu um nó tático nele. E agora vamos falar sobre as palavras do zagueiro André Ramalho, um dos líderes do atual elenco, tentando minimizar a saída do atacante Memphis, que reclamou, tentando na verdade evitar um problema, pelo menos na minha visão, com o treinador Dorival Júnior. O empate do Corinthians contra o Vasco, o Corinthians não ter conseguido abrir vantagem no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil, absolutamente que o resultado de 0-0, os jogadores ficaram com os nervos alterados, tivemos discussões, o Mateuzinho e o Yuri Alberto discutindo em boa parte do jogo, inclusive após o apito final, uma situação complicada. Poucas horas depois de uma festa no gramado da mesma Neoquímica Arena, quando passamos pelo Cruzeiro nos pênaltis, tivemos discussões. E ainda por cima, um fato da partida que chamou muita atenção, aconteceu aos 40 minutos do segundo tempo, quando o Memphis saiu para a entrada do jovem Dieguinho. O Memphis absolutamente não gostou nem um pouco, fez questão de demonstrar a sua insatisfação e irritação. E claro que esse tipo de comportamento, de repente, com o treinador Dorival Júnior, pode causar um certo desconforto. Na tentativa de evitar qualquer tipo de problema, já que estamos em uma grande final, o André Ramalho minimizou toda a situação, dizendo que não é motivo para se ter dramas. Vamos para as palavras dele. Eu vejo que ele queria estar ajudando mais e foi substituído. Não acho que a gente deve dramatizar esse tipo de situação. O futebol é um jogo que tem muita emoção envolvida. Temos que entender esse tipo de situação. O Dorival vai entender. Não é motivo para drama nenhum. Principalmente em um momento como este. Ele queria estar ajudando mais. E por decisão do treinador, não ficou. Se ele se exaltou um pouco, paciência faz parte. Então, palavras do André Ramalho, saindo em defesa do Memphis pela condição, pela situação do jogo e, claro, tentando evitar qualquer tipo de problema com o Dorival, colocando principalmente que não se tem que fazer drama. A minha opinião quanto a essas palavras do André Ramalho é a seguinte: concordo com o André Ramalho, não tem que fazer drama nenhum. Ao meu ponto de vista, quando um jogador é substituído e reclama, tem que reclamar mesmo. Não tem que gostar de sair. Nenhum jogador tem que gostar de ser substituído. Eu acho que o estranho seria se o Memphis tivesse ficado feliz com a substituição, sentindo aliviado de ter deixado o jogo. Não, tem que ficar insatisfeito mesmo. Agora, uma coisa que ao meu ponto de vista, até aproveitando o gancho, foram explicações do Dorival que para mim foram estranhas. Ele disse que tirou o Memphis por questões físicas, com medo do Memphis se machucar, mas ele fez isso aos 40 minutos do segundo tempo, já no final da partida. E as escolhas do Dorival são complicadas demais, mas daqui a pouco falaremos sobre isso. Então, concordo com o André Ramalho, um dos principais líderes do atual elenco, não é à toa que ele é um dos principais líderes. E ao meu ponto de vista, tudo vai ser tratado normalmente, não vai ter nenhum tipo de problema, por exemplo, entre o Dorival e o Memphis. Afinal de contas, estamos em momentos decisivos. Domingo já é o jogo decisivo lá no Maracanã, já é a segunda parte da grande final e lá não teremos margens para erros. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre os erros do Dorival na partida de ontem. Infelizmente, detalhes, no primeiro jogo da final, claro, não estou aqui somente para dizer que o treinador errou, fizeram, infelizmente, o Corinthians não abrir vantagem no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil. O Corinthians não conseguiu abrir uma vantagem jogando dentro de casa para o jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. E erros, sinceramente, na minha visão, foram determinantes para que o Timão não conseguisse apresentar um bom futebol. Não foi aquele jogo que o Corinthians teve várias chances e aquela noite em que a bola não entrou. E não, na verdade foi um jogo apático do Corinthians, o pior jogo até aqui do Timão, infelizmente, nessa Copa do Brasil. Até pior do que, claro, a derrota que nós tivemos para o Cruzeiro, porque tivemos uma capacidade de reação. O Dorival errou na escalação. Quando ele coloca o Raniel e o Garro, é natural, são jogadores titulares,
Mas ao meu ponto de vista, ele ter tirado o Maicon e o Carrilho, ele errou. Por quê? Porque ele deixou o Martinez fazendo a função como se fosse do Maicon pelo lado esquerdo e o Martinez acabou se tornando inoperante, o que é pior. O Martinez acabou sobrecarregando o Bidon e também o Rodrigo Garro, Dorival, como eu disse anteriormente, na fala dele, ele colocou méritos ao Fernando Diniz, a estratégia do Vasco, então é praticamente ele dizendo que foi colocado no bolso pelo treinador da equipe do Vasco. O que é pior, na volta do intervalo, o Dorival não fez nenhuma alteração, mesmo com a equipe indo mal no primeiro tempo. E aí, com 5 minutos, ele faz as duas primeiras alterações. Ele coloca o Carrilho e o Maicon, tira o Martinez e o Bidon. Ao meu ponto de vista, ele não deveria ter tirado o Bidon. Sinceramente, para mim, ele deveria ter tirado o Ranieri e colocado o Maicon como primeiro volante, pela questão da distribuição de jogo. Ele não fez, o Corinthians continuou sem ter uma capacidade ofensiva e o Vasco, ainda por cima, continuava mantendo a sua estratégia em determinados momentos, conseguia criar algumas situações e o Corinthians não conseguia envolver a equipe adversária. Então, no final das contas, ainda por cima, ele tirou uma alteração que mais chamou atenção, além depois de duas substituições. Ele tirou o Ranieri e o Garro e colocou o André e o Vitinho, não surtiu efeito. E ainda por cima, no final das contas, ele tirou o Memphis, faltando pouco tempo para acabar o jogo, acabou causando toda essa irritação do Memphis. Para mim, quem teria que ter saído era o Yuri Alberto, e infelizmente, devido a esses detalhes, e também os jogadores parecendo estar abaixo do que poderiam produzir, infelizmente fizeram com que o Corinthians não vencesse o Vasco nesse jogo de ida da grande final da Copa do Brasil. A minha opinião quanto a essa questão dos erros do Dorival ter sido os principais motivos para o Corinthians não ter vencido o Vasco no jogo de ida da grande final da Copa do Brasil é a seguinte. Primeiramente, eu não estou aqui para dizer que somente o Dorival é culpado. Não é somente o Dorival, os atletas também. A postura parece que estava diferente, os jogadores pareciam estar nervosos. A festa, depois da classificação, parece que ainda estava na mente. E no final das contas saímos de uma festa para discussões, como por exemplo o Mateuzinho e o Yuri Alberto discutindo o jogo todo. Então os erros do Dorival, sinceramente, foram os principais motivos, mas os jogadores também estavam abaixo. Será que são questões físicas, jogo intenso? O Vasco também fez jogo intenso contra o Fluminense. Então, eram para as duas equipes estarem cansadas. Fato é que o Dorival erra. Não por colocar o Ranieri, não é anormal, o Ranieri é titular. O posicionamento do Ranieri, um pouco à frente da linha dos zagueiros, deixou os laterais presos. Isso eu estou falando do que eu vi no jogo. Colocando o Martinez pela esquerda, o Martinez foi inoperante. Ele sobrecarregou o Garro e o Bidon. Corinthians vai pro intervalo jogando mal, volta ele não mexe. E aí quando ele mexe errado. Então ele escala mal e mexe mal. E mexeu aos 5 minutos do segundo tempo. Por que não voltou do intervalo já com uma nova estratégia? Não, ele teve que parar o jogo. Errado. E aí o que ele faz? Ao invés dele deixar o Maicon como primeiro volante para a distribuição do jogo, que seria melhor, ele não faz isso. Ele coloca o Maicon como um segundo volante no lugar do Martinez e o Maicon ali também não vai. Tanto é que o Maicon foi péssimo também, na minha visão. Então o Corinthians com pouca criatividade. Por quê? Porque eu falei para vocês no jogo que o Dorival teria que fazer a escolha certa no meio de campo. Eu falei no pré-jogo. O meio de campo seria o fundamental para a partida. O Dorival errou no nosso meio de campo, por isso ficou sem criatividade. O Vasco criou as suas chances, fez a sua estratégia. Pode ter sido um nó tático do Fernando Diniz. O Fernando Diniz colocou o Dorival no bolso. Podemos dizer que sim, mas o Dorival foi o principal culpado disso. E esses erros podem custar caros. Por quê? Porque o Corinthians, a diferença do campeão para o segundo colocado são 44 milhões. Então o Corinthians fez, infelizmente, o pior jogo até aqui na Copa do Brasil, na final e jogando em casa. Tudo está perdido? Não. O próprio Dorival falou isso, mas perdemos uma grande chance de vencer em casa com o apoio da Fiel. A Fiel estará no Rio? Absolutamente que sim, mas
a quantidade totalmente diferente. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival Júnior após o empate do Timão em 0-0 contra o Vasco no jogo de ida da grande final da Copa do Brasil. E as palavras do André Ramalho sobre a saída e a insatisfação do Memphis. E quanto aos erros, Dorival, jogadores, o que vocês acham que aconteceu realmente para o Corinthians não ter conseguido abrir vantagem no primeiro jogo da grande final da Copa do Brasil? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!